drones russos em seu território. A Polônia faz fronteira com a Ucrânia e a Polônia é um membro da OTAN. Isso é muito perigoso. A gente vai falar sobre isso. Eles falaram que abateram 19 drones mais um míssil russo. A gente vai falar sobre isso. Será que é real? Qual a intenção por trás do que a Polônia está falando? E tem evidências de fato? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo, muito o nosso canal continuar crescendo, porque quem sabe quem é inscrito sabe que quando você curte logo no início, você ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas e é o que a gente precisa, tá bom? Obrigado, gente. Então vamos lá, então. Agora, existem algumas coisas. Existe um fato. Qual que é o fato? O fato é que a Polônia alega que abateu, então, 19 drones russos agora, nessa madrugada, mais um míssil em seu território. A Polônia, isso é um fato, ela está alegando isso. O primeiro-ministro polonês, que é o Donald Tusk, ele disse, né, ao parlamento que foi o mais perto que eles chegaram de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. Detalhe, a Rússia não atacou a Polônia, segundo eles, mas a Polônia, mas invadiu o espaço aéreo polonês, certo? Para atacar a Ucrânia. Então ele disse que foi algo mais perto do que eles chegaram, mais aberto do que eles chegaram desde a Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, Segunda Guerra Mundial, a Polônia ali estava o chamado corredor polonês, zona de conflito entre Alemanha nazista e União Soviética. A Polônia, desde então, ela é um país que teme muito, né? Teme muito ataques de outros países e tal, invasões, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o Donald Tusk, além de ter falado isso, ele disse também que não havia nenhum motivo para acreditar que eles estariam à beira de uma guerra, porque ele também não é bobo, né? Ele está falando isso porque ele sabe que ele não vai comprar uma guerra com a Rússia, seria um grande risco para a Polônia. Só que tem a questão da OTAN. Como eu falei para vocês, eles são membros da OTAN. É, e aí, quem que gostou disso, dá pra falar que gostou, foi o Zelensky, presidente da Ucrânia. Por quê? Porque o Zelensky, ele está, desde o início dessa guerra, tentando forçar a OTAN a entrar de cabeça nesse conflito contra a Rússia. Ah, mas, professor, já não tá? Tá. A OTAN está por trás dessa guerra. A OTAN está envolvida nessa guerra. Ela que cede, a motivação dessa guerra é por conta da OTAN. A gente sabe disso. Mas o que a gente está falando de entrar é enviar tropas de outros países, de fato, para a Ucrânia para combater a Rússia. É o que o Zelensky quer. E o Zelensky já falou que isso foi inadmissível. Ele já tenta colocar que houve um ataque russo à Polônia. Na fala do Zelensky é isso. O que está sendo avaliado aqui, para quem não sabe? O que está acontecendo é arriscado, é perigoso. Se de fato é constatado um ataque russo, não foi um ataque, mas constatado uma grande ameaça russa na Polônia, um ataque mesmo, de fato, se isso acontecer daqui para frente, eles podem acionar o artigo 5º da OTAN. Eu já falei isso mais de 1000 vezes aqui, mas para quem está chegando agora no vídeo, acho que é importante ressaltar. O que é o artigo 5º? Ele define que qualquer país membro da OTAN, se sofrer algum ataque, considera que todos os outros membros da OTAN sofreram um ataque. Então não é só um país que está sendo atacado. E aí as tropas da OTAN de diversos países são, por legislação da própria organização do Tratado do Atlântico Norte, são deslocadas para poder combater o que eles vão chamar, considerar o inimigo. Tá bom? Esse caso parece mais complexo e parece ser mais difícil de acontecer, porque não houve um ataque russo. Não houve. Então a OTAN, desculpem, a Polônia está tentando puxar uma análise do artigo 4º. E aí eu explico para vocês também. Qual que é o artigo 4º? O artigo 4º é quando o país se sente ameaçado, ele não foi atacado necessariamente, mas ele se sente ameaçado e ele consulta os seus aliados, outros membros da OTAN, para ver medidas, para tomar ações de defesa. E eles estão avaliando nesse sentido, tá? Então, a Polônia não foi atacada pela Rússia. E tem uma outra questão importante. Eles falaram que derrubaram 19 drones. Eles estão a todo tempo, pode ser também uma questão estratégica, porque eles estão a todo tempo tentando convencer a parte que falta a atacar a Rússia. Qual que é a parte que falta? Donald Trump, Estados Unidos da América. Que a gente viu em reuniões, Donald Trump, inclusive, mais próximo de novo do Putin. Agora deu uma esfriada de novo.
né? Mas a gente não sabe o que vai ser feito daqui para frente. Eles estão tentando a todo custo com que todos os membros da OTAN aceitem e comprem essa ideia de que é preciso entrar na Ucrânia e expulsar as tropas russas e batalhar lá, lutar contra as tropas russas. Só que isso não está acontecendo. A OTAN está envolvida nessa guerra, ela é o motivo dessa guerra. Na verdade, essa guerra começa por causa dela, por conta da sua expansão. As pessoas às vezes falam assim, não é possível, a Rússia que atacou. Por que, que a Rússia atacou? Tá? E aqui eu também não estou justificando, não tô apoiando os ataques russos. Como eu já falei para vocês, não há apoio aos ataques russos aqui. Mas a gente tem que entender que a OTAN, gente, pós aí Guerra Fria, ela continua com a sua expansão que não deveria acontecer. E aí o que, que acontece? E aí eles estão tentando a qualquer custo. O que, que a Rússia falou? O Ministério da Defesa russa disse que não haviam nenhuma proposta, nenhuma possibilidade de qualquer tipo de ataque a território ucraniano. E que essas declarações da Ucrânia, da Polônia, polonês, desculpe, e que essas declarações da Polônia são infundadas, tá? Quem que falou isso foi o encarregado da Rússia na Polônia, que é o Andrei Ordash, diz que são infundadas, que não havia nenhum tipo de tentativa ou planejamento de incursão da Rússia no território polonês, certo? O Ministério da Defesa lançou uma nota falando, ó, não houve intenção de atingir nenhum alvo no território da Polônia. Se drones, eles não confirmaram que os drones não eram deles também, tá? Isso que é importante. Mas se drones passaram pelo espaço aéreo, não atacaram a Polônia, tá? Não atacaram a Polônia. A Polônia atacou os drones em seu próprio espaço aéreo, direito de defesa, porque estavam lá no espaço aéreo polonês, tá? Mas não houve ataque da Rússia na Polônia. Agora, há alguns mais céticos na Rússia, céticos em relação a, a, a essa crença, né? Eles falam que, na verdade, esses drones são ucranianos. Falam que esses drones que a Polônia abateu, possivelmente são drones ucranianos e estão tentando jogar a culpa na Rússia para poder puxar o artigo 4º ou o artigo 5º da OTAN. Não sei, eu não posso, eu não tenho essa capacidade de chegar aqui e afirmar para vocês o que, que é, porque está tudo ainda, inclusive, em sendo tratado, está tudo sendo investigado ainda, né? Mas deixa aqui nos comentários o que, que vocês entendem que a guerra, a política, é tudo um jogo, são as peças no tabuleiro, certo? Mais do que, muito antes de você ter o conflito, ter o confronto, existe uma questão política muito grande em cima disso. Deixe aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Obrigado, gente. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração.